Bem-vindo, amigos do canal. Vamos a mais uma jornada de reflexão e sabedoria aqui no nosso espaço. Hoje, desafiaremos a mente e o coração, unindo a fé e o pensamento. Audiobook Crer é também pensar. Autor John Stott. Capítulo 6 Julgados por nosso conhecimento. A quarta doutrina cristã na qual está implícita a importância da mente é a doutrina do juízo de Deus. Pois um ponto é bastante claro no ensinamento bíblico quanto ao juízo, que Deus nos julgará pelo nosso conhecimento e pela nossa atitude em resposta, ou pela falta desta, a sua revelação. Tomemos como um exemplo do Velho Testamento o livro de Jeremias. Jeremias profetizou pela palavra do Senhor, com grande coragem e com uma persistência inabalável que, a menos que o povo atendesse à voz de Deus, a nação, a cidade e o templo seriam destruídos. Mas, em vez de atenderem, fecharam os seus ouvidos, ficaram inflexíveis, e endureceram a cerviz. Essas são algumas frases-chave do livro. Temos aí alguns exemplos. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. 23 Esta foi minha ordem: obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Porque deveras advertia a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Durante 23 anos, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber instrução nem obedecer. Mesmo depois de Jerusalém ter sido destruída por Nabucodonosor e o desventurado Jeremias, com relutância, ter sido levado ao Egito, continuou ele a advertir a seus compatriotas judeus quanto ao juízo de Deus diante da perversidade do seu povo. Repetidamente, enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos nem abandonaram sua perversidade. Este princípio de juízo foi endossado pelo próprio Senhor Jesus. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. E a base do argumento do apóstolo Paulo nos primeiros capítulos de sua carta aos Romanos é que todos os homens são culpados diante de Deus precisamente porque todos possuem algum conhecimento, os judeus por meio da lei de Deus escrita, e os gentios por meio da natureza e da lei de Deus em seus corações, mas ninguém viveu de acordo com esse conhecimento. É um pensamento solene de que, com o nosso anti-intelectualismo, tanto nos oponho como não nos incomodando com o ouvir a palavra de Deus, poderemos estar preparando para nós o juízo do Deus Todo-Poderoso. Tentei mostrar como a racionalidade humana tem uma importância fundamental nas doutrinas básicas da criação, revelação, redenção e juízo. Deus nos constituiu como seres que pensam, Ele nos tratou como tais, comunicando-se conosco com palavras, Ele nos renovou em Cristo e nos deu a mente de Cristo, e nos considerará responsáveis pelo conhecimento que temos. Talvez se comece a ver agora o mal que é essa disposição anti-intelectualista, cultivada em alguns grupos cristãos. Não se trata de uma verdadeira devoção, absolutamente, mas sim de uma conformação a uma onda deste mundo, ou seja, trata-se de uma forma de mundanismo. Subestimar a mente é soterrar doutrinas cristãs fundamentais. Deus nos criou seres racionais, será justo negarmos a humanidade que Ele nos deu? Deus conosco se comunicou, não procuraremos entender suas palavras? Deus renovou nossa mente por intermédio de Cristo, não faremos uso dela? Deus nos julgará por sua palavra, não seremos prudentes, construindo nossa casa sobre essa rocha? Em vista dessas doutrinas, não é de se surpreender a descoberta de quantas ênfases a Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento, coloca a obtenção de conhecimento e sabedoria. No Antigo Testamento Deus se queixava de que seu povo se comportava como filhos nécios e não entendidos, e declarava que meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Toda a literatura de sabedoria do Velho Testamento lhes fora dada para enfatizar que apenas os loucos aborrecem o conhecimento, e que somente o sábio é na verdade feliz, pois que tendo adquirido sabedoria, possui algo melhor do que o ouro e mais precioso do que pérolas. De igual forma, no Novo Testamento uma boa parte das instruções dos apóstolos foi dirigida no sentido de adquirirmos a sabedoria divina, aplicando-a numa vida santa.
Reunindo toda a vossa diligência, escreveu Pedro, acrescentem à fé a excelência moral, a excelência moral o conhecimento. Quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, escreveu Paulo, e prosseguiu censurando os coríntios pela imaturidade que tinham. Eram ainda como bebês, e disse, que necessitavam de leite, incapazes que eram de ingerir o alimento sólido da sabedoria do alto. Dessa forma, o principal motivo das orações de Paulo com respeito às jovens igrejas e seus membros era que crescessem em conhecimento e que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, exercesse o seu ministério entre eles e com eles. Para os de Éfeso ele orou, que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Mais adiante, nesta mesma carta, ele orou que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, porque, eis a razão, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pelos Filipenses, orou, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça. Pelos Colossenses, orou, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A repetição dos termos conhecimento, sabedoria, percepção e entendimento é mesmo impressionante. Não resta dúvida que o apóstolo considerava tais pontos a própria base da vida cristã. Concluímos mais um capítulo. Que este conhecimento nos conduza a uma vida plena e aprovada diante do nosso Criador. Agradeço a todos por acompanharem mais este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever para não perderem nossas futuras reflexões. Até a próxima!